crianças, tudo bem com vocês? Tô aqui mais um dia para poder te ajudar nos seus exercícios de casa. Pega o seu material e vamos estudar, ok? Hoje, quarta-feira, dia 20 de 5 de 2020, nós vamos fazer os nossos exercícios do caderno. A tia colou aí no seu caderno duas folhinhas, uma de ciências e uma de matemática. Eu vou começar pela de ciências, então preste atenção aqui na tia. Bem, esse conteúdo que a tia passou aí nessa folhinha é uma revisão do que a gente estudou nas duas últimas semanas. É um conteúdo que vocês ainda estão aprendendo, mas a tia já explicou sobre isso, tá? O que eu recomendo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Pega a apostila de vocês, tenta responder esse exercício sozinho, consultando a apostila. Quando você terminar, volta aqui no vídeo para ver se você conseguiu responder certinho, tá? Para você ir treinando a sua mente, ler o conteúdo da apostila e memorizando na caixola de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Número 1 da folhinha de ciências. Quais são os 3 estados físicos da água? A tia já explicou sobre isso, quem lembra? Sólido, líquido e gasoso. Então, é isso que você vai escrever aí. Número 2. Descreva as características da água potável. Você lembra o que é água potável? Água potável é a água que a gente pode beber, que a gente pode consumir. Essa água, ela pode ter cheiro, ela pode ter sabor, pode ter cor? Não, a gente não bebe uma água preta com cheiro de esgoto. Isso não é uma água potável. Então, as características dela já estão aí, ó. Insípida, incolor e inodora. A gente vai ter que descrever, ou seja, o que é isso? O que significa ser insípida, incolor ou inodora? Vamos lá, letra A. Insípida, não tem gosto ou não tem sabor. As duas opções estão certas. Letra B. Incolor, não tem cor. E letra C. Inodora, não tem cheiro ou não tem odor. As duas opções estão certas. Escolhe uma que mais te agrada e escreve aí. Foi? Número 3. Complete as frases com as palavras abaixo. A tia colocou as palavrinhas aí, ó. Solidificação, fusão, vaporização e condensação. O que é isso? São as mudanças dos estados físicos da água. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Mas a água ela pode passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim por diante. Essas mudanças recebem um nome específico, que são esses que estão aí. A gente vai ter que ler a frase, identificar o processo de mudança do estado físico da água e colocar o nome. Vamos lá, preste atenção na tia. Letra A. É quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido. Lembra do exemplo que a tia deu da panelinha? Quando a mamãe tá lá fazendo comida, tá aquela água fervendo, aquele vapor. Ela vai e fecha a tampa. Aí você vai abrir a panela para ver o que tem dentro e ver lá um montão de gotinhas escorrendo na tampa da água. Aquela água ela passou do estado gasoso para o estado líquido de novo. Qual é o nome desse processo? Condensação. Você vai escrever aí, condensação. Foi? Letra B. É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo disso é quando a gente coloca água para ferver. Ela começa a borbulhar, se deixar muito tempo lá, ela evapora todinha. Qual é o nome desse processo? Vaporização. Escreve aí, vaporização. Letra C. É quando a água passa do estado sólido para o líquido. Um exemplo disso é quando a gente esquece o gelo em cima da pia. Ele está no estado sólido, começa a derreter e vai para o estado líquido. Qual é o nome desse processo? Fusão. E por fim, a letra D é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Um exemplo é quando a gente vai fazer gelo. A gente enche a forminha de gelo com a água no estado líquido, coloca no congelador, ela sai de lá no estado sólido. Qual é o nome desse processo? Solidificação. Foi? Vamos lá. O número 4 a gente vai ter que relacionar corretamente. Preste atenção que não é de marcar X. Tem criança que vê essas opçõezinhas aqui, ó, nem lê o enunciado e sai marcando X em tudo. Fica errado, eu apago e mando fazer de novo. Vamos lá. Relacione corretamente. Você vai colocar a letrinha A para o que for atmosfera, B para o que for hidrosfera, C para o que for litosfera e D para o que for biosfera. Vou ler a primeira frase, hein?
é a parte do planeta Terra composta por água. Recebe o nome de hidrosfera. Então, você vai colocar a letrinha B aí dentro. Foi? Segunda frase. É a parte do planeta Terra onde é possível existir vida. É a biosfera. Então, você vai colocar a letrinha D aí dentro. Embaixo. É a parte do planeta Terra formada por solos e rochas. É a litosfera. Então, vai colocar a letrinha C. A última frase. É a camada de gases que envolve o planeta Terra. A atmosfera, letrinha A. Então, a ordem ficou B, D, C e A. Foi? Número 5. Pelo que a atmosfera é responsável? Essa resposta... Deixa eu ver se eu te acho aqui para falar para vocês. Essa resposta está lá na página 242. Quem conseguiu achar? Pelo que a atmosfera é responsável? Ela é responsável por equilibrar a temperatura do planeta Terra. Então, é isso que você vai escrever aí. É responsável por equilibrar a temperatura do planeta Terra. Foi? Número 6. Essa resposta também está lá na página 242. O que é o ar? É uma mistura de gases. É uma mistura de gases. Só escrever isso aí. Número 7. O que é o vento? É o ar em movimento. Foi? O número 8, a gente vai ter que identificar os movimentos da Terra. Tem aí. Quais são os movimentos da Terra? Vamos relembrar, na verdade. Movimento de rotação e translação. Vamos lá, primeira frase. É um movimento que a Terra gira em torno de si, gerando os dias e as noites e que tem duração de 24 horas. Que movimento é esse? É um movimento de rotação. Só escrever aí, rotação. Embaixo. É um movimento que a Terra gira ao redor do Sol, gerando as estações do ano e que tem duração de 365 dias. É um movimento de translação. Foi? Molezinha, né? Agora eu vou explicar rapidinho a folhinha de matemática. Fácil, fácil. Número 1. Escreva por extensos números naturais. São os números que a gente conhece. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tem aí, letra A, 23. Você vai escrever 23. Não é 3, é 3. Preste atenção. Letra B, 19. C, 37. Letra D, 96. Vai escrever o número por extenso. No número 2, você vai escrever por extenso os números ordinais. São números que representam ordem. Então, como é que vai ficar a letrinha A? 27º. Letra B, 13º. Letra C, 31º. Letra D, 96º. E assim por diante. Preste atenção. O número 3 você vai passar para o algarismo romano. A tia facilitou e colocou só as dezenas aí inteiras. 10, 20, 30. Só você passar para o algarismo romano. E o número 4 você vai calcular. Ainda coloquei aí. Preste atenção nos sinais, porque não são todas as continhas de menos. São 3 de menos e 3 de mais. As 3 continhas de menos é aquela que a tia explicou num vídeo aqui, que tem um montão de zerinho que você vai ter que pedir emprestado lá para o primeiro número e distribuir até chegar no número que você tem que tirar. Preste atenção para não errar, tá? E as outras continhas de mais. Fácil, fácil. Ficou com dúvida? Fala comigo que eu te ajudo, tá bom? Um beijo, até amanhã.